Não quero, não. Iniciar a gravação. Ok, estamos gravando. Bom, gostaria de cumprimentar os nossos queridos professores, o meu orientador Alexandre Bernardino Costa, da Universidade de Brasília, nosso lendário professor doutor José Geraldo de Souza Júnior, da Universidade de Brasília também, e o querido professor Manuel Gandara Carbachido, da Federal do Rio de Janeiro, que eu tive o prazer de ter aula na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. Cerca de 30 minutos. Vou abrir aqui e compartilhar a tela. Vamos lá. Estão vendo? Estão vendo? Sim, estamos vendo. Ok. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Vili da Cruz Moura, sou mestrando em Direitos Humanos e Cidadania pelo Programa de Pós-Graduação em PPGDH do CEAN da UNB. Nós vamos falar sobre cultura e vida noturna em Brasília, poder, espaço, coletividade e o direito achado na noite. Bom, a nossa banca é professor Alexandre, professor José Geraldo, professor Manuel, suplente professor Menelik, que não está presente, já cumprimentei a todos, enfim, manifesto meu apreço a todos. Nós partimos aqui de uma constatação de que, desde o início desse século, Brasília vem experimentando um incremento de ações reiteradas contra a sua cena sociocultural noturna e boêmia, que é aquela vivida em bares, em festas e espaços públicos. Eu verifiquei, especialmente por parte da administração, a expedição de normas que eu chamo de negativas, que são as repressivas, restritivas ou proibitivas, fora as próprias omissões do poder público, normas essas que são sempre executadas de forma arbitrária e autoritária. Além de tudo, nós temos a adoção de políticas públicas indiretamente bastante nocivas, no caso do Distrito Federal, notadamente aquelas voltadas para o mercado imobiliário, que aqui tem a peculiaridade de favorecer o mercado residencial, e isso afasta as atividades notívagas, culturais e comerciais para lugares cada vez mais distantes e inóspitos. O que acontece é que, antes de 2001, a gente observa que a gente tinha uma legislação mesmo, lei, decreto, etc., com um tom mais conciliador, mais comunitário, mais aferrado ao caso concreto, pouco a priorístico. Após 2001, e isso eu consegui verificar por uma extensa, exaustiva e até enfadonha pesquisa legislativa, que está constante do trabalho, uma sucessiva expedição dessas normas que eu digo que tem caráter negativo, mais restritivo, mais repressivo ou mais proibitivo. A gente pode ter essas três subclassificações. Isso em governos de um amplo espectro ideológico, da esquerda à direita, que se alternam desde 2001. Né? Essas normas, via de regra, são executadas mediante rigorosa fiscalização ou policiamento mesmo. Isso chegou a um ponto tal, principalmente na década passada, que implicou a varrição dos pontos artístico-culturais noturnos, sobretudo aqueles musicais. Na pandemia de 2020 e 2022, o problema se agravou, porque a gente teve as medidas restritivas, com as quais a gente concorda, né? Mas isso conferiu uma leitura atualizada do tema, porque a gente pôde observar um tratamento diferenciado para as atividades noturnas, em comparação com outras atividades, como, por exemplo, cultos e eventos esportivos. O que se pode observar muito claramente é que a motivação dessas normas ela evoluiu desde 2001. O projeto é de 99 foi sancionado em 2001, de um moralismo muito explícito, que fala em promiscuidade, cenas de sexo, drogas, violência, etc., muito explícito na motivação, na justificativa da norma, né? Às vezes falam da finalidade da área, que os comércios locais, da centralidade, seriam para atender a vizinhança e tal. Interessante que hoje em dia é o contrário que estão falando, né? Mas naquela época falavam disso e, enfim, o curioso é que isso tratava apenas da centralidade, quer dizer, o problema de sexo, drogas, promiscuidade, degradação, eles falam nisso, era apenas na centralidade. As periferias, eles nem entravam no assunto.
De 2000 em diante, esse tipo de justificativa ele foi evoluindo mais para questões de ordem pública. Falava-se muito de segurança pública, de violência, e aí você poderia começar a estabelecer um horário para fechamento dos lugares, proibir venda de álcool a partir de determinado horário, proibir venda de álcool generalizadamente, e foi o padrão, mais ou menos até 2008, quando a gente desembocou na nova Lei de Silêncio, que é o grande padrão atualmente, que é uma lei ambiental que deveria cuidar de poluição sonora, e isso não aconteceu, porque o principal poluidor, que é o trânsito, não foi tomada nenhuma medida para cuidar disso, de lá para cá, né? E o que houve foi uma deturpação para ser uma lei de controle de atividades sociais e culturais. É o que o Boaventura de Souza Santos chama de instrumentalização da lei, né? E a gente observa que existe uma fiscalização seletiva por parte da administração. Seletiva porque os níveis sonoros que são apresentados por essa norma, eles são inviáveis, são níveis tomados de uma norma da ABNT, uma norma técnica da ABNT, e, e na verdade, eles são impossíveis de se respeitar por praticamente qualquer atividade social em qualquer horário. Isso, na verdade, isso está implicando na obstrução ou negação de direitos. Aqui, no caso, eu ainda falo de direitos postos, notadamente a cultura, a cidade, o trabalho, a livre ocupação de espaços e até mesmo a liberalíssima livre iniciativa, no caso de pequenos empreendedores, os donos desses pontos de cultura, né? Mas eu falo do direito à cultura não como um simples acesso aos bens culturais, às expressões culturais, mas como um processo cultural popular, construtivo e criativo que traduza a prática de direitos humanos. Do mesmo jeito, o direito à cidade, que não é simples acesso aos espaços e bens públicos, mas também como um instrumento para a participação efetiva nas escolhas da comunidade. O professor Herrera Flores, que é um norte teórico nosso aqui, numa leitura que a Carol Proner fez da obra dele, ele fala que para a concretização dos direitos humanos, a gente tem 3 etapas, para que isso não fique algo muito abstrato e, enfim, metafísico, né? Primeiro, tem que visibilizar esse problema com clareza. Eu dei a metáfora de um cata-palavra, né? As letras estão ali, você está enxergando todas as letras, mas você precisa enxergar mais um pouco para ver que tem palavras ali, várias que estão se entrecruzando e formando um conjunto. E quando eu falo visibilizar, no nosso caso concreto, eu tenho 2 acepções. Primeiro, que as atividades no espaço-noite precisam ser visibilizadas como um processo cultural. Os notívagos têm que ser visibilizados como sujeitos, não só individuais, mas pode ser um coletivo também, né? Então, eu tenho que tratar esse espaço, essas pessoas, esse processo com dignidade. Não é puro entretenimento, na melhor das hipóteses, que é o que colocam, e não é, enfim, o que dizem vadiagem, etc. Não é coisa pior do que isso. O segundo passo é o de visibilizar o problema como conjunto. E no nosso caso ele é muito, muito importante porque não são fragmentações frágeis, entendeu? Que ficam muito frágeis diante de outros argumentos. Vai ter sempre o idoso, a criança e o trabalhador que o barulho está atrapalhando. Eu tenho que enxergar que, na verdade, nesses anos todos, a gente teve uma hostilidade às atividades noturnas, a toda a vida sociocultural noturna, né? E o segundo ponto, o segundo passo que o Herrera Flores põe é o de desestabilizar com interpelações realmente questionadoras que desarmem o establishment. E um terceiro passo seria o de propor alternativas e caminhos, né? Caminhos que sejam realmente alternativos à ideologia impositiva. O Herrera Flores ele coloca ainda a cultura, um conceito dinâmico de cultura. Na verdade, ele se refere a processos culturais, que são resultantes de uma tensão de processos culturais reguladores, que podem reforçar essa ideologia impositiva, e com processos culturais que sejam realmente emancipadores, que ele coloca em 3 aspectos, né? Primeiro, tem que ter uma abertura de circuitos de reação cultural à diversidade de atores, à diversidade de manifestações, que é o que ele chama de processos culturais próprios ditos, que seriam diferentes dos processos ideológicos, que são aqueles espaços fechados. Um outro é o de abertura intercultural. Esses processos eles têm que interagir uns com os outros e não um se sobrepujar ao outro num processo colonial. E terceiro, é que eu tenho que permitir uma abertura a uma mudança social efetiva, realmente alternativas a essa ideologia impositiva em processos democráticos radicais, como eles chamam, que se contraporiam a processos totalitários ou democráticos
meramente formais. Nesse sentido, ele coloca a definição de espaço cultural, que o que é o espaço cultural? Ele é o locus desses processos emancipadores, que são lugares de encontro, abertos a representações simbólicas e a interação tanto entre atores quanto entre processos. O professor Manuel Gandra, que está aqui presente, diz que a sociedade tem que adotar uma postura ativa, tanto para a criação quanto para a manutenção desses espaços. Outro referencial teórico nosso aqui é o do direito achado na rua, né? Que é o de atribuir sentidos de legitimidade ao direito a partir das práticas sociais da rua para a construção de uma rede urbana popular e para a própria criação do direito da cidade em movimento. A gente tem duas acepções de rua aqui. Primeiro, a ontológica, que é o espaço de criação e realização do direito apresentado e posto à disposição do povo na qualidade de sujeito histórico com capacidade criativa, criadora e instituinte de direitos. E o outro é o metaforicamente, que no nosso caso nem é tão metaforicamente, porque a gente está falando da rua mesmo, né? Que é a esfera pública onde se reivindica a cidadania e os direitos. O percurso analítico sugerido pelo direito achado na rua é, primeiro, o de determinar o espaço político no qual se desenvolvem as práticas sociais que anunciam direitos, ainda que contra a lei. O segundo é a definição da natureza jurídica do sujeito coletivo, capaz de elaborar um projeto político de transformação social e elaborar sua representação teórica como sujeito coletivo de direito. Por fim, enquadrar os dados derivados dessas práticas sociais criadoras de direito e estabelecer novas categorias jurídicas. É aqui que a gente está propondo colocar a noite nessa pesquisa como um espaço socialmente construído. Alberto Melucci, numa obra de 1985, ele fala que ele verificava o deslocamento dos conflitos contemporâneos do econômico industrial para o cultural, afetando justamente percepções de tempo, espaço, motivações e padrões. E aqui a gente enxerga uma diluição do aspecto temporal, né? A noite seria um terreno para a circulação de corpos, ideias, afetos e também, gente, para a economia citadina. Não existe problema com relação a isso. E aí a gente chega no caso do espaço político, tanto desse espaço político do primeiro passo do percurso do direito achado na rua, quanto do espaço cultural de que fala o Herrera Flores. Um outro conceito importante é o de boemia e boêmios. Eu fiz uma longa exposição sobre a questão histórica da boemia dos boêmios e tal. O que eu trago de importante para essa apresentação é a conclusão de que o sujeito notívago, que é o nosso boêmio contemporâneo, ele faz jus a uma tradição de vanguarda artística e sexual, que tem uma relação atávica, e se insere em contra-hegemonias, porque quem é que está na noite? São rappers e funkeiros, são mulheres empoderadas, LGBTQIAP+, ou simplesmente os jovens mesmo, que são acossados por familismo, por adultocentrismo, né? E os demais são acossados por classismo, racismo, patriarcalismo, machismo, homo-lesbo-transfobia, etc. Eu verifico uma possibilidade de evoluir do signo de solidão, que tradicionalmente é atribuído ao boêmio, para a gente poder chegar a uma consciência coletiva em virtude tanto dessas discriminações cotidianas, que eu estou falando aqui acima, quanto desses achaques diretos à vida noturna de que cuida do trabalho. E um terceiro aspecto importante é o de Tomás Festas. Eu fiz uma longa articulação aí sobre conceitos sociológicos, antropológicos e festas. O que eu trago de importante de conclusão é a gente enxergar as festas como uma possibilidade de prática emancipatória. Tá? Dos vários autores que eu articulei, o mais importante para a gente prosseguir seria o Maffesoli, que fala assim que as festas são o que os outros autores, de uma certa forma, falam: efervescência, orgiasmo, êxtase, presenteísmo festivo, autodestrutivo, autoconsumível, né? Mas ele considera uma possibilidade emancipatória. Aqui no Brasil, mais ou menos o que o da Mata, quando ele fala do carnaval, que é aquela transgressão anual que acaba reforçando o presente hierárquico. Você sempre volta para vice-riez, como fala o Durkheim, né? Mas eu sempre posso, nesse retorno, abrir uma brecha à mudança que a gente tem que aproveitar para produzir essa mudança social. Nessa tarefa de visibilização, eu pude enxergar que as iniciativas do Estado, que são objeto aqui, elas são só um braço mais evidente de um comportamento que se retroalimenta junto a uma parcela conservadora da sociedade e agentes econômicos, que aqui no nosso caso é principalmente o setor imobiliário. Né? E eu posso analisar vários outros problemas dessa temática em outras oportunidades também, conforme uma classificação que eu proponho, que são 3 classificações, na verdade. Uma é quanto à ação,
Outra é quanto ao agente, e foi muito interessante eu distinguir a ação, perdão, uma é com relação à ação, outra é com relação à motivação e outra é com relação ao agente. Foi muito importante eu distinguir o agente da motivação e da ação também. Isso, na verdade, clareou muito, pôde me elucidar muitas dúvidas que eu estava tendo durante essa pesquisa, né? Quanto à motivação, essa classificação, no nosso problema, eu tenho as 3 hipóteses. Uma é a motivação político-administrativa, pode ser desde o mais político ao mais administrativo mesmo. Normalmente são aquelas razões de segurança pública, saúde pública, meio ambiente, e demais razões de ordem pública. Podem ser legítimas. No caso da pandemia, por exemplo, a gente não tem dúvida nenhuma que foi saúde pública isso, né? Mas elas podem se tornar ilegítimas quando elas se tornam, mesmo legítimas, elas são desproporcionais, ou tem uma determinada inadequação de meios e fins, né? E o que acontece muito, eu acredito mais das vezes, é que, na verdade, essas razões mascaram as outras 2 motivações. Então, não é exatamente política administrativa. Quais que são as outras 2 motivações? Uma moralista tradicional, que é aquela que ataca o diverso, o boêmio de que eu falei ainda há pouco, defende a incolumidade da propriedade individual, não pode chegar lá, se apropria do jovem, com familismo, autocentrismo, etc. E a outra é econômico-financeira, que é a que sacia a necessidade de destruição criativa, que é inerente ao capitalismo. No nosso caso aqui, no DF, eu pude observar que, pelo menos com relação ao caso concreto, o que a gente tem de destruição criativa é a expansão do mercado imobiliário preponderantemente residencial. Uma conclusão lateral que eu cheguei dessa pesquisa, mas que eu acho muito importante, é que eu não verifiquei aqui aquele viés de mercadificação da cultura, apropriação cultural, entre aspas, estou usando na vulgata, tá? Revitalizações de setores que implicam em gourmetização. Isso é um problema que a gente vê muito, por exemplo, no Rio de Janeiro. Tá? Mas aqui em Brasília, na verdade, essa repressão à noite é tão grande que nem mesmo esse viés eu consegui verificar. Mesmo no caso do setor comercial sul, que eu vou falar ainda há pouco, na verdade, no final das contas, é sobre a introdução de imóveis residenciais. A outra classificação é com relação às ações. Como eu já antecipei, eu tenho ações negativas, que eu dividi em repressivas, restritivas ou proibitivas, que no nosso caso são tanto a legislação expedida, quanto a respectiva execução dessa legislação, que é inclusive feita com bastante alarde, e que foi o que resultou na prática no fechamento dos espaços culturais. O outro tipo é propositiva, que na verdade é uma ação, é uma política pública que não é dirigida diretamente contra a vida noturna, mas acaba atingindo. No nosso caso é o mercado imobiliário residencial, né, que inflaciona os imóveis, expande as áreas residenciais, de modo que o espaço à noite é empurrado cada vez mais para lugares distantes e inóspitos. E tem também um terceiro tipo, que é a omissiva, que é a não ação. E a gente verifica isso também aqui no caso concreto, que é o quê? É a recusa de deliberação de uma norma revisora da lei do silêncio por parte do legislativo, o transporte noturno, que não é oferecido, implica um toque de recolher para os jovens da periferia, a ausência de fomento, quando acaba com uma lei de iniciativa à cultura, ou mesmo de policiamento, vou deixando o bairro ficar violento e degradado, né? E a terceira classificação é quanto ao agente. No nosso problema, a gente cuida realmente só do Estado, principalmente do GDF, Poder Legislativo. Mas em outros problemas eu posso verificar agindo diretamente os agentes econômicos e a sociedade. Um outro arcabouço importante para compreender o problema é o de contexto cultural, conforme proposto por Herrera Flores. E isso não é uma definição meramente semântica, é um esquema realmente que eu tenho que considerar, primeiro, as formas de produção da riqueza, ou seja, as circunstâncias econômicas, né? Segundo, a posição dos atores envolvidos nesse contexto, que trata de hierarquia e, de certa forma, da injustiça, e também a disposição dos atores para consciência e luta ou para resignação mesmo a esse establishment, do jeito que está. E conforme foi avançando no mestrado, o meu estudo sobre neoliberalismo, eu enxerguei no neoliberalismo realmente a chave que vai permitir articular aqueles 3 eixos motivadores de que eu falei, que estavam presentes por intuição no início da minha pesquisa, eu consegui articular com a compreensão do neoliberalismo. A gente compreende aqui o neoliberalismo não como uma causa reducionista disso tudo, tá? De forma alguma, mas é a chave de compreensão. E eu tomo o neoliberalismo como um sistema normativo produtor de realidade, na qual ele flete lei, cultura política e subjetividade.
tanto na acepção Foucaultiana de racionalidade, que é a de disseminação da concorrência e subjetivação do empreendedorismo, que acaba no quê, no nosso problema? Fomenta a individualidade, o egoísmo antigregário, a repulsa ao outro, ao diferente, a valorização e a incolumidade da propriedade particular, o familismo, o adultocentrismo. E também a acepção neomarxista, que é aquela referente ao grande capital, e no nosso caso a gente está vendo que é o que movimenta o mercado imobiliário especulativo, que se alimenta da destruição criativa e, muito importante, forja na sociedade um consenso de desenvolvimento e progresso linear. A autora que foi muito referência para fazer esse trabalho foi a Wendy Brown, porque ela trata com muito destaque da imbricação entre as dimensões moral e econômica do neoliberalismo, apontando a moral tradicional e o mercado concorrencial como ferramentas a serviço de uma ontologia comum projetada ostensiva e deliberadamente pelos próceres do neoliberalismo, no caso, sobretudo Hayek, a que ela se refere, né? De uma longa exposição que eu fiz, o mais importante que a gente tira é de que não existe compatibilidade entre a moral tradicional e o projeto de mercado, que ela coloca. Então, não é piada quando alguém diz que é conservador nos costumes e liberal na economia. Na verdade, isso é o default, tá? É muito interessante uma frase que eu trouxe aqui de uma obra do Dardot, Laval, Guégan e Souvetre, que é o seguinte: o sistema normativo da civilização ocidental é o único a estabelecer uma concordância entre regras do mercado e regras morais. E por que eu tenho o Estado atuando tanto nessa contracultura aqui no DF? Isso são leituras mais recentes, inclusive no terceiro curso que eu fiz com o professor Alexandre, leituras mais recentes do Dardot e Laval, do Lazzarato e no Brasil do Saad Filho e Moraes, que eles colocam o neoliberalismo como um sistema que se valeu de violência fundadora, física e simbólica para se estabelecer e para se manter de autoritarismo, certo? Que esses autores do Dardot e Laval eles colocam? Qualquer prática em ruptura com a tradição, qualquer atividade que configure um grupo social diverso da norma, como a gente estava vendo, se não puder ser assimilado como produto de consumo, você parte para uma violência física ou simbólica. Então, interessa para o Estado fechar os espaços culturais e fomentar esse mercado imobiliário. Peculiaridade no Distrito Federal é que a gente tira logo desde o projeto. Apesar de Brasília ter sido no desenvolvimentismo, o projeto que tinha focos na Civitas, escala monumental, e na urbe, na funcionalidade, acabou afastando o povo dos processos políticos de uma certa forma, de uma grande forma. Eu chamo a atenção aqui que uma Brasília recém-fundada, logo em 64, 4 anos, ela veio atravessar todo o regime militar, adolescendo e amadurecendo. E também a autonomia administrativa local, ela só foi ter com cerca de 30 anos de fundação, depois da Constituição de 88. Isso acabou liberando o estilo autoritário de poder, tanto federal quanto local. Tenho ainda, normalmente chamam a atenção para a morfologia da capital, gostam de dizer, por conta da morfologia de Brasília, determinadas coisas aconteceriam. Lia Zanotti e Temes Quezados de Magalhães, do lado da arquitetura e do urbanismo, em trabalho que fizeram para o Aldo Paviani aqui no CEAM, ela chama a atenção que é mais importante o processo histórico de uma capital jovem que apresentava muitas oportunidades imediatas e que assim viabilizou projetos de vida individuais centrados em núcleos familiares muito pequenos, de gente desgarrada das suas origens. Então, essas pessoas estavam, vejam só, sensíveis à racionalidade concorrencial, empreendedora e pouco solidária, como a gente vê bem característico no neoliberalismo. Além do mais, o estabelecimento do neoliberalismo como sistema de acumulação na economia em sentido estrito mesmo, se consolidou aqui no DF exatamente no período histórico que o DF estava atingindo, estava conquistando, materializando a autonomia político-administrativa, né? É muito interessante também observar aqui que, no caso da destruição criativa e da formação de consenso, como eu falei, no DF tem a peculiaridade atualmente de focar no tombamento como a razão de todos os problemas urbanísticos da capital. Tá? No Rio de Janeiro, por exemplo, eles focaram na realização de grandes eventos, Olimpíadas, Copa do Mundo. Aqui eu acho que é em um outro sentido, e o tombamento fica, na verdade, como algo que você tem que derrubar e desmoralizar, que vai facilitar a disseminação desses empreendimentos imobiliários. Isso que eu falei até agora, gente, foi só a parte ruim disso tudo, tá? A gente não tem uma história triste tanto para contar. Aqui na linha 3 do
da pesquisa, do PPGDH, nós temos justamente os direitos humanos como processos de luta. E o que posso observar nesse caso é que a progressiva recrudescência desse cenário tão adverso acabou por conferir para o problema uma visibilidade que acabou despertando uma consciência coletiva e mobilização em atores interessados em conferir uma dimensão política a essa existência notívaga e as respectivas manifestações socioculturais. Eu tenho aqui que a luta pelo direito à cultura, à cidade, ao trabalho, ela vem se afigurando não só como uma postura passivo-reativa, né, aquela retranca que fica aguardando violações, tampouco do pleito de simples acesso a bens públicos, a bens e expressões culturais, mas, na verdade, como um processo cultural popular, construtivo e criativo que traduz a prática de direitos humanos. Eu trouxe duas experiências inspiradoras nesse sentido. Primeiro foi de mobilização coletiva, que teve um estopim depois da violência dos fechamentos de 2013 e 2014, que foram cerca de 2.000 estabelecimentos que fecharam, conforme fontes que a gente tem aí no trabalho. Isso gerou uma reação. Um movimento, o núcleo se intitulou Quem Desligou o Som, e ele era composto, isso é interessante observar nesse momento, por pequenos empresários, produtores, trabalhadores e artistas, sobretudo músicos. O que eles têm em comum? São dependentes economicamente da noite, né? E eles se utilizaram de rotinas comuns de interação, protestos, interação com autoridades, etc. O importante é que trouxe muita visibilidade para o problema, que, né, página no Facebook, etc., trouxe muita simpatia da população e dos deputados distritais também. Isso acabou agregando os atores sociais e dando aquele aspecto aquele sentimento de coletividade, né? Esse movimento, ele apresentou, sim, o segundo passo lá do Herrera Flores, interpelações desestabilizadoras, tanto com referente àquelas motivações que eu já expus aqui, mas o mais interessante é que eles têm um lema de que música não é barulho. Você não pode considerar com música os mesmos padrões que você vai usar para uma obra, para trânsito, para turbina de avião, né? Coloquei em detalhes no trabalho, mas desse lema eles trouxeram muitos questionamentos realmente desestabilizadores. O que eles buscaram naquele momento foi o caminho da alteração legislativa, que é sempre uma questão que a gente coloca, né, quando a gente está estudando movimentos da sociedade. Mas foram o que eles quiseram e eles sabem onde o calo aperta, né? E acabou que eles não lograram êxito nessa revisão da legislação. Foi arquivado no final da legislatura sem deliberação. Talvez aquilo também não fosse suficiente, né? Porque os processos reguladores, como a gente viu há pouco, eles acabam encontrando outros caminhos, não necessariamente o legislativo. Mas o muito importante é que eles desestabilizaram o contexto normativo, como coloca, inclusive, o Roberto Lira Filho, que chama a atenção que a legislação ela abrange tanto o direito quanto o antidireito. E a gente tem um processo dialético em que a negação dessa negação, que é o antidireito, que a gente vê justamente com mediação da praxe jurídica progressista, faz botar um direito legítimo. Tá? Apesar da frustração desse objetivo mais explícito, houve resultados colaterais muito efetivos. Primeiro, eu comecei um debate legislativo nisso, porque a lei de silêncio vigente foi aprovada na calada da noite a toque de caixa. Aqui eu tive um debate legislativo efetivo e tive 18 deputados distritais assinando substitutivo. Tá? Acabou 18 de 24, mas acabou não acontecendo. Durante a efervescência desse movimento, houve, por exemplo, a revogação de uma ordem de serviço no Guará que simplesmente proibiu música lá nos estabelecimentos comerciais. A reação foi tão violenta, o negócio foi tão escandaloso que no dia seguinte eles revogaram e disseram que aquilo não era para ter sido publicado, que foi um erro de impressão lá, uma coisa bem ridícula assim mesmo, né? Mas o que eu considero assim mais efetivo foi a mudança de discurso do poder público, que eu vejo muito explícito no caso do setor comercial sul, no projeto de revitalização Viva Centro. Se lá em 2001 eles falavam de degradação, promiscuidade, etc., coisas nesse sentido, agora a motivação de uma norma dessas coloca lá já preventivamente o respeito, o fomento às atividades noturnas, à cultura noturna, etc. Isso, inclusive, foi colocado pelo IPHAN, que suspendeu esse projeto de revitalização, e coloca justamente que foi meio da boca para fora essas justificativas,
que o que se deveria fazer era uma revisão da lei do silêncio e que as coisas não foram postas concretamente. Então, quer dizer, hoje em dia, a cultura noturna ela está sendo tratada pelo poder público de uma forma ou de outra, mesmo que seja da boca para fora, com bastante respeito, aquele respeito que não existia 20 anos atrás. Isso está um pouco, esse movimento se desagregou um pouco com a não deliberação de 2018, principalmente com a pandemia, né, que trouxe outro tipo de problema, mas o Alberto Melucci ele chama para a latência e visibilidade desses movimentos, e é justamente o que eu vejo aqui, como ele coloca, né, associação múltipla, militância parcial e de curta duração, envolvimento pessoal e solidariedade afetiva. Uma segunda possibilidade que eu trouxe foi justamente, em outro sentido, a de politização do espaço-noite. E aqui a gente vai entrando naquele proponer do Herrera Flores, que seria o terceiro passo de uma concretização, né? E eu trouxe o exemplo das festas ocupação. Essas festas ocupação, enfim, aconteciam esporadicamente, subitamente, em determinados logradouros públicos. Eu verifico muito bem que se encaixa, eu vejo bem a aderência das práticas emancipatórias, como colocou Alberto Melucci. São um objetivo em si mesmas, sua forma é uma mensagem, um desafio simbólico, o compromisso é de curta duração irreversível, suas estruturas de organização temporárias tanto geram identidade entre os pares, quanto eventualmente proporcionam confronto simbólico com o sistema. Oferece-se aqui, de novo, experiência diferenciada de tempo, espaço e relações interpessoais e revertem-se códigos dominantes em sua transgressão. Transgressão que é justamente um dos elementos e o Maffesoli. Eu vejo como interessante dessas festas de ocupação 4 aspectos que eu consegui identificar. Primeiro, que ela mobiliza sujeitos que não estão interessados naquela atividade política diurna, como a gente viu no caso ali, pessoas que dependiam economicamente. Eu acabo trazendo frequentadores da noite para esse movimento. Segundo, que ela atrai um público incauto, que não está preocupado mais só com a festa, que acaba trazendo volume e visibilidade para a causa, e eu atinjo também esse público incauto com a minha mensagem, né? Terceiro, que eu marco um território, inclusive literalmente, né, porque eu estou tratando de um espaço público, físico, e passo uma mensagem ao establishment. E quarto é a festa em si, que é um objetivo em si mesmo, né? Um dia a mais com festa, foi um dia a menos com festa. Trouxe o exemplo da produtora Balada em Tempos de Crise, que foi muito interessante, que no primeiro momento, além da questão da ocupação dos espaços públicos, ela trouxe uma questão de crise econômica, porque estava muito caro sair, isso foi em 2016, teve uma criatividade muito legal de locais. A primeira edição foi realizada literalmente debaixo da ponte JK e chegaram a fazer 2 edições muito afrontosas aos pés da bandeira do Brasil, na Praça dos Três Poderes, de frente para o Palácio do Planalto. Isso aconteceu. Tinha uma criatividade de divulgação, porque esses lugares eram divulgados na hora, né, em cima da hora, e da comercialização dos produtos também. Havia um tratamento prévio dos espaços físicos, muitos deles eles pegaram muito degradados e deram tratamento, quer dizer, fica inclusive para a sociedade um retorno perene, né? E entregavam sempre, depois desses eventos, com uma limpeza meticulosa, afastando aquela alegação de vandalismo, etc., né? Patrimônio público e tal. O problema é que, como os melhores blocos de carnaval, houve um crescimento exponencial, foi um sucesso, e eles começaram a precisar de uma outra fórmula para isso, que foi pensado durante um ano e que acabou, no segundo momento, trazendo algo bem legal também, que foi quando se fixou na centralidade da cidade, fez a ressignificação desses espaços. Houve uma disputa, lá no caso é o setor de diversões sul, o CONIC, uma disputa de início contra empresariado, instituições locais, uma coisa mais de máfia, assim, né? Mas é importante ressaltar, inclusive, não teve confusão com a igreja evangélica lá, tá, pessoal? Tem uma relação extremamente pacífica com as igrejas. É interessante a gente afastar essas expectativas meio óbvias, né? Apresentar uma fórmula de ingresso gratuito que trazia gente interessada, permitia atrair quem não pode pagar ou quem está mais atento àquilo mesmo, né? Revitalização sem a destruição criativa. Hoje em dia o CONIC é um lugar pulsante que à noite atrai centenas de milhares de pessoas. Resgatou a identidade do setor de diversões sul, movimento, comércio local à noite, trouxe segurança porque tem muitos frequentadores, enfim. O Harvey, que é insuspeito, fala que isso é uma alternativa, a gente tem que encontrar alternativas para espaços de comércio cultural, que eu verifico muito bem aqui nessa questão.
Dois geógrafos da UFRJ, Gomes e Ribeiro, eles falam que a ocupação cotidiana de espaços públicos, principalmente esses como o SDS, carregados de conotação, é também um exercício político da vida social. Inclusive, permite maior diversidade de opiniões do que em protestos. Tá? E eu acredito sim que aqui a gente verifica aquele terceiro passo do Herrera Flores, aquele terceiro aspecto dos processos emancipadores, que são os processos democráticos radicais, aqueles que permitem realmente uma alternativa à realidade que se impõe, né? E concluindo, do direito achado na rua, o que realmente eu verifico desse problema? Que a noite é mais do que temporalidade, ela é, portanto, um espaço político no qual os sujeitos notívagos podem adquirir consciência coletiva, estabelecer redes, operar afetos, desenvolver práticas sociais, visibilizar e consolidar direitos, conduzir uma transformação social emancipadora, estruturar solidariedade e materializar alternativas hegemônicas, né, como sugere o percurso de direito achado na rua. Eu acho que me estendi só um pouquinho, mas é isso que eu tinha para apresentar para os senhores. Momento. Pronto. Pronto? Pronto. Obrigado, Vili. Excedeu um pouco o tempo, mas você não será punido por isso. Tá. Pelo menos da minha parte, não. Vamos deixar a banca julgar. Vamos ver. Primeiro, vou agradecer muito a presença do professor Zé Geraldo Souza Júnior e a presença do professor Manuel Gândara e de toda a assistência que está aí. E dizer da nossa parceria de longa data. O Zé Geraldo nem se fala, né, mas com o Manuel também, na luta pelos direitos humanos e numa discussão acadêmica com profundidade sobre efetivação dos direitos humanos, não só uma discussão teórica, mas uma discussão teórico-prática, né? E o trabalho do Vili, de alguma forma, revela isso também, né? Então, vou passar a palavra, sem mais delongas, para o professor Manuel, para que possa proceder a sua arguição. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado pelo convite para participar da banca do Willy. Para mim sempre é um prazer estar nestes espaços como todo o grupo da UNV, pela proximidade não só afetiva, sino também pela proximidade teórica e pelo compromisso com uma academia engajada, com a construção de direitos, pelas lutas sociais. Então, para mim é sempre muito bom para reforçar esses vínculos e para animar a caminhada, porque a gente por vezes se sente meio sozinho nessas lutas por um direito crítico. Ontem vamos aproveitar também para homenagear o Cárcova, que ontem nos deixou, Carlos Cárcova, uma referência importante no pensamento jurídico crítico na América Latina. E então, para mim é muito bom estar aqui. Aproveito para parabenizar o Willy, parabenizar você, a ABC também pela orientação, e saludar o professor José Geraldo, que sempre é uma referência também nesse caminho de uma academia crítica, de uma academia engajada. Eu fico feliz, para além do que já falei, porque eu acho que o trabalho do Willy deixa muito claro as pontes, os diálogos, as conexões entre todo o desenvolvimento do direito achado na rua, que vocês muito bem vêm trabalhando há já muito tempo e vêm desenvolvendo, vêm com muito trabalho dando conta desse horizonte de reflexão teórico-prática, com toda a reflexão do pensamento crítico em direitos humanos que nós venimos fazendo também em Sevilha, na Pablo Olavide, a partir do Joaquim Herrera Flores. Fica muito claro no trabalho do Willy essas continuidades, esses diálogos, essas retroalimentações. Bom, de fato, o Herrera e José Geraldo falaram muito, com certeza. O José Geraldo sempre tem lembranças na Rávida, o Herrera tinha um canal de comunicação muito forte com o Brasil. Tudo isso fica muito de manifesto no trabalho do Willy, que eu acho um trabalho muito bom. Eu vou já deixar o Willy registrado os meus parabéns pelo trabalho, até para tirar
assim, atmosfera meio punitiva, judicial da banca, meio inquisitiva. Não é isso. Vamos aproveitar isto como um espaço de avaliação, porque, de fato, é uma banca de avaliação, mas, fundamentalmente, um espaço acadêmico de troca, de construção de conhecimento coletivo. Então, meus parabéns pelo trabalho. O trabalho está muito bom. Eu já deixo isso registrado para, assim, entrar em um ambiente mais de confiança e de diálogo construtivo, que eu acho que é o sentido de uma academia crítica também. Eu gostei, além, eu tive a oportunidade de participar na banca de qualificação do Willy. Eu vi com muito agrado como várias das observações que foram feitas realmente foram incorporadas no trabalho final. Por exemplo, a sugestão do professor José Geraldo sobre o uso de alguns termos, uma virada mais Foucaultiana, mas que provavelmente não estavam dando conta da realidade no processo lá em Brasília. A incorporação de toda a teoria crítica da cultura do Herrera, o trabalho, eu acho que ganhou bastante com essa incorporação, um outro horizonte também de reflexão, um horizonte de possibilidades para continuar aprofundando o trabalho nesse sentido. Então, eu acho que a qualificação realmente foi uma qualificação, e o trabalho final dá conta desse processo. Junto com isso, eu queria registrar também como o trabalho do Willy incorpora esses referenciais teóricos do direito achado na rua e da teoria do pensamento crítico em direitos humanos do Herrera, e como ele consegue fazer um entrecruzamento, não sei se essa é a palavra em português, mas porque incluso o último slide do Willy é quase que um resumo disso que o direito achado na rua diz, que é o processo, e também do que o próprio Herrera vai dizer que são direitos humanos na prática, na construção prática concreta. Então, é interessante ver como o Willy cuida daqueles, vamos dizer, referencial metodológico de visibilizar, desestabilizar e transformar, mas também cuida de identificar a natureza jurídica dos atores sociais, identificar a transformação das demandas sociais em demandas dentro do, digamos, do sistema normativo, e como isso consegue esse diálogo entre direito e antidireito do Lira Filho. Está muito, muito bem costurado com o referencial teórico crítico que ele assumiu. O trabalho, qualquer um que não tenha lido, aqui as pessoas que estão nos acompanhando, não sei, pode parecer a boemia, a noite e tal, uma coisa meio descolada, e de fato eu agradeço ter lido um trabalho que fale da noite brasiliense e não, sei lá, outras coisas mais chatas, menos divertidas. Mas isso não tira nada da seriedade do trabalho no sentido do rigor teórico, da elaboração, da pesquisa bibliográfica que foi feita, da qualidade desse referencial crítico teórico. Então, eu quero deixar registrado também isso. Dito isso, eu gostaria de pontuar, assim, digamos que o que para mim é a tese maior desse seu trabalho, porque você faz um levantamento, por exemplo, de todas as decisões político-administrativas imenso. Aí você faz um trabalho bom. Eu acho que você está no Senado, tem aí acesso a fontes interessantes, sabe como pesquisar essas coisas, mas, de fato, você faz um levantamento muito extenso de essas decisões de política pública que foram restringindo a liberdade e a atuação do direito à cultura na noite de Brasília. Essa é uma linha. Por outra parte, você faz um trabalho também interessante identificando possíveis discursos morais nessas decisões. Isso não tem a mesma profundidade que o levantamento anterior, o levantamento das decisões, até porque, claro, é uma coisa de análise de discurso que requeriria muito mais tempo, mas você, pelo menos, se preocupa por colocar essas decisões. E também você identifica, de maneira muito, muito clara, os interesses econômicos na lógica de mercantilização do espaço público em Brasília. Então, você
traz essas 3 linhas que você chama de eixos no seu trabalho. Por outra parte, você já deixa muito claramente identificados os contornos críticos desse trabalho quando você traz para o trabalho da Wendy Brown para dizer, olha, na hora de pensar o neoliberalismo, não basta só a lógica da racionalidade, da governamentalidade, no termo Foucaultiano, nem só a ideia dos processos de mercantilização do capital na lógica neomarxista. E você traz ela para dizer, temos que juntar os 2 processos e ir para além para identificar também a coisa do discurso moral nesse trabalho. E aí você coloca claramente, então, qual é a sua preocupação. E você vai dizer que a sua intenção é ver como esses 3 eixos se articulam. O eixo político-administrativo, o eixo, digamos, de caráter mais econômico e o eixo mais de caráter moral, moralizante. Você faz esse levantamento. Eu achei interessantíssimo. Você identifica essa possibilidade a partir do trabalho da Wendy Brown, de 2019, Nas Ruínas do Neoliberalismo. Quando eu assisti a qualificação, eu ainda não tinha lido. Eu fui ler o texto. Não fui ler o texto por seu trabalho. Queria ler o texto e aproveitei. Mas foi muito bom ter lido o texto muito recentemente para participar também agora. Só que aí eu quero te provocar, porque quero te ouvir para reforçar ainda mais essa articulação. Você identifica muito bem, a partir da Wendy Brown, como no discurso teórico do Hayek, o neoconservadorismo não está em disputa com o mercado, senão, muito pelo contrário, são 2 formas espontâneas, vai dizer o Hayek, uma coisa meio absurda, mas tudo bem, não vou discutir com o Hayek, não é o meu interesse aqui. Mas isso está na tese do Hayek. Beleza. Só que a própria Wendy Brown vai dizer, e você registra isso, que esse projeto neoliberal originário, vamos dizer, não se cumpriu na prática, foi distorcido, foi distorcido, foi traído na realidade. Ela vai falar do neoliberalismo realmente existente, na medida em que o discurso moralista e até as próprias lógicas do mercado, nos termos em que os neoliberais planteavam, foram instrumentalizados e distorcidos em benefício da acumulação irrestrita do capital a partir dos interesses dos grandes capitais. Assim, fazendo um resumo grosseiro, mas de alguma maneira é isso. Então, claro, aí eu acho que é importante, então, introduzir um termo que você coloca uma vez no seu trabalho, mas que eu acho que precisava um pouco mais de força, que é a ideia do niilismo. A Wendy Brown, esse é o final do raciocínio da Wendy Brown no seu trabalho, porque ela diz, no final das contas, o que realmente está acontecendo é uma instrumentalização grosseira do discurso conservador para justificar uma intervenção supostamente interessada pelos valores, mas que, na verdade, só pretende uma acumulação de poder e uma mercantilização, neste caso, por exemplo, do território da cidade. Ok. Você traz isso quando fala do Estado autoritário e como, na verdade, isto virou, recuperando o Lavalier, virou uma guerra. É uma guerra no qual todo vale. Aí vale o discurso moralista, vale o lawfare, você não fala de lawfare, mas é isso do que, no final das contas, estão falando, a instrumentalização do discurso jurídico, da norma jurídica, a perversão da própria norma para os interesses do capital, da acumulação de capital. E eu acho que é importante, teria sido importante dar maior força, porque esse vínculo do niilismo ao que leva é aquilo que está sendo chamado da razão cínica, que é assim, o grande vetor da construção neoliberal, que é uma razão cínica. Eu posso me lixar nos valores morais, incluso nas próprias teorias econômicas neoliberais, na medida em que o que eu quero é acumular capital, poder, etc, etc. Então, eu acho que esses 3 eixos que você desenha
você justifica eles a partir da Wendy Brown, só que a própria Wendy Brown vai dizer, não, mas na verdade não está acontecendo os três como razões. O que é interessante é a transformação por exemplo, a reformulação do espaço urbano para a acumulação de capital. E para isso eu vou usar o eixo político-administrativo e o eixo moralista. Mas o interesse final continua a ser a acumulação de capital. Então, eu acho que reforçar essa instrumentalização cínica a partir do niilismo em que chega o neoliberalismo realmente existente, não ficou, na minha leitura, suficientemente claro nas suas conclusões. Você cuidou muito de apresentar como se os três eixos estivessem realmente rearticulando-se entre eles. A tese da Wendy Brown, em todo caso, e do Olavo Leodardo, em todo caso, não é essa. Aqui tem um interesse central que incluso é capaz de instrumentalizar cinicamente os outros dois. Não sei se estou conseguindo colocar a minha provocação para a sua fala. De qualquer forma, eu quero dizer, eu gostei muito, mas muito, da parte final do seu terceiro capítulo. Posso dizer, é lindo ler esse terceiro capítulo. É lindo ler essa parte final. Porque é assim, uma coisa lúdica, afetuosa e, ao mesmo tempo, profundamente política. E que dá conta das intuições de fundo, tanto do direito achado na rua, como da teoria crítica em direitos humanos do Herrera. Então, quero assim, insistir que você identificou muito bem essa ideia das resistências, do sujeito coletivo que insurge na realidade para construir direitos. Eu achei aí um ponto muito, muito importante no seu trabalho. Mas eu acho que ainda o seu trabalho tem um ganho a mais que eu quero deixar registrado para o seu doutorado. Você tem que fazer doutorado. Não sei se vocês já sabem, mas estou dizendo aqui. Você tem que fazer doutorado. Que é identificar a festa no seu potencial emancipador. Falando incluso de emancipação política. Isso fica muito claro no seu terceiro capítulo. E com isso você vai para além incluso dos autores que você elenca no primeiro capítulo. Você recupera o lúdico, a festa, o encontro, o afeto na sua oportunidade de emergência de um sujeito que não se sabe político e que vira sujeito político a partir do reconhecimento coletivo de uma realidade, de uma construção de afeto político na tentativa de resistir. Então, eu acho que aí você identifica o direito achado na festa. É o direito achado na festa. E eu acho que aí você tem uma linha de trabalho a ser aprofundada. Eu insistiria, você trabalhou com a teoria da cultura do Herrera, mas não trabalhou tanto com o nome do riso do Herrera, que é onde ele vai trabalhar mais essa parte exatamente, que é o potencial insurgente das paixões alegres do Spinoza, que o Herrera vai trabalhar no nome do riso. E aí tem, tanto com o Herrera quanto com o Lira Filho, você tem um potencial enorme para aprofundar na ideia da festa e da emoção política, que eu acho que é uma coisa que a esquerda no mundo todo está chegando tarde, a direita compreendeu há muito tempo a importância das emoções na política. A esquerda ainda temos uma longa assim, estela muito pesada de racionalismo ilustrado, e por isso estamos chegando com algumas dificuldades nessa disputa política atual. Mas você colocando a festa como um espaço de construção política e de insurgência de atores a partir da festa, que a festa vale por si própria. Eu gostei do seu cuidado de não deixar como se a festa fosse um mero instrumento, porque aí perderia o sentido de festa. Achei muito importante esse cuidado, mas, ao mesmo tempo, não negar a festa como um espaço de construção
não só de afetos, sino de afetos políticos também e de agenda política também. Então, meus parabéns. Eu deixei já colocada a minha mais que uma pergunta, uma provocação para você aprofundar nessa articulação dos três eixos. Eu acho importante fazer essa reflexão, levar um pouco além, para, então, realmente aproveitar o trabalho muito bom que você, com a ajuda do ABC, fizer. Meus parabéns e muito obrigado de novo pela oportunidade. Obrigado, Manuel. Vili, eu te pergunto se você prefere responder o Manuel agora ou escutar o Zé Geraldo também e responder os dois depois. Eu preferiria responder agora, mas se o professor José Geraldo estiver pensando que ele quer dar uma continuidade a isso e tal, pode ser mais conveniente. Eu perguntaria para o professor José Geraldo o que ele prefere. Bom, a preferência deve ser sua, mas, em todo caso, a minha arguição vai ser muito simples, porque, como eu encontro no trabalho os elementos que eu reivindiquei na qualificação, e como o Manuel fez uma arguição de fundo, o meu é apenas um complemento, de maneira que não requererá, né, um intervalo para você me responder especialmente, até porque eu não vou te perguntar nada. Aliás, vou fazer uma pergunta para cumprir o ritual, mas que não exige uma resposta epistemológica. Então, se você concorda, eu posso fazer já, né? E com isso a gente abrevia o rito. Pode ser, professor Alexandre? Perfeitamente, Zé. Por favor. Então, como eu disse, eu começo por dizer que, tendo participado da qualificação, na qual estava também o professor Manuel, que cumprimento, e o professor Alexandre, que me confirma no exame final, né? Eu queria saudar o trabalho apresentado pelo Willy. O que foi um trabalho para mim, que sou um leitor, né, do que é a construção da narrativa sobre Brasília, muito atento, né? Foi um trabalho que me satisfez bastante, né? É absolutamente inédito, no sentido de que, enquanto dissertação, isso não é uma exigência, mas o trabalho do Willis é único. A gente tem estudos no campo da cultura, por exemplo, né? Laís Aderne, os nossos professores da UNB, que são do campo da arte e da cultura, e mesmo da sociologia da cultura, né? A gente tem muitos trabalhos, né? Tem um conjunto enorme de literatos brasilienses que são intérpretes da cidade e cineastas como Vladimir Carvalho, né? Então, o trabalho do Willis tem muito ineditismo, né? E mais ainda, que eu considero que é o primeiro trabalho realmente acadêmico no campo assim do direito. A gente tinha um livro marginal de um ex-desembargador caçado pela Revolução de 64, revolução com 6 aspas da esquerda e 6 na direita, né? Que era o Geraldo Irineu Joffre sobre a ideologia de Brasília, de jurista, né? Porque a gente tem os trabalhos de Aldo Paviani e grupo de pesquisa do Núcleo de Estudos Urbanos Regionais, né? E da NAI, né? Que também estuda muito a cidade e traz um pouco de concepção de cidadania, né? Operários e política, operários e cidadania, né? Mas, juridicamente, assim, eu acho que é um trabalho inédito, né, Alexandre? Eu não sei se tem outro com essas características. Basta ver que não tem na bibliografia, então não deve ter, já que o Willy foi bastante criterioso nesse item, né? Bom, outra coisa que mostra, né, a competência da exposição é a apresentação oral, né? Como ele é convicto, como flui, né? Como é uma apresentação densa, pelo que ele tomou de repertório para poder conduzir, né, o seu discurso. As lâminas mostram isso.
mas ele fala naquela fluência, né, que só tem equivalente de narrativa assim, consciente se for numa conversa de bar. Então, assim, aquela coisa de que você sabe do que está falando, não é isso? O discurso dele domina na elaboração discursiva, narrativa, né? Os conceitos com os quais ele está operando, né? Os autores com quem ele dialoga, etc. Então, bom, isso é um primeiro ponto que já me inclina assim, para um reconhecimento imediato da proposta e da qualificação do trabalho. Como eu disse, o que eu tinha para interpelar, eu fiz na qualificação. E seja no que eu levantei, seja nos demais aspectos que foram considerados, o próprio professor Manuel agora fez uma observação do atendimento disso, né? Ressalvada a ressalva que ele fez, né? Que ele lhe pergunta. De minha parte, eu acho que foi tão bem que você trouxe a minha demanda para o título do seu trabalho. Né, com a questão, né, assim, da dimensão do espaço como um elemento que traz alcance político e epistemológico para a sua pesquisa. Você trouxe para o trabalho na linha, inclusive, de discutir, né, um recorte da perspectiva do direito achado na rua como direito achado na noite. Então, vem aí o que a gente já tem de muitos modos, né, nos trabalhos dos autores que no nosso programa, mas fora dele, por exemplo, em outros lugares. Né? Há pouco, Adriana Lima publicou uma tese de doutorado que foi prêmio CAPES de economia, de tese de arquitetura, o direito achado nos becos. Né? Então, achado na rua, nos becos, na noite, na aldeia, nas águas, nas florestas, no manicômio, nos cárceres, né? Tem sido uma saga interessante, né? Da abrangência do potencial crítico-analítico desta proposta acadêmica, o direito achado na rua. Né? Tanto na linha da metáfora, quanto na linha da expressão de lutas por reconhecimento. Né? Então, você trouxe o núcleo de sustentação disso, que é a questão do poder do espaço e da coletividade. Quer dizer, a minha demanda está toda representada já no título. Né? E se Propércio tinha razão que nos grandes empreendimentos o projeto basta, eu poderia me contentar só com o título. E isso não é pouco, porque esses dias eu participei de uma banca de uma defensora pública na Bahia, em que eu não consegui passar na arguição do título. Escrevi 12 páginas de arguição só sobre o título. Depois não sobrou mais nada para discutir mais nada. Né? O problema ali era entre vulneráveis e vulnerabilizados. Dá para entender, né? Isso, a diferença. Né? Bem, então, acho que você atendeu, articulou, coloca, fecha o seu trabalho. A última lâmina sua é nesse sentido, né? E aqui na sua exposição, antes de entrar nas considerações gerais, na parte construtiva da tese, você arremata com esse parágrafo. À noite, nas perspectivas avançadas nesse trabalho, um jogo de palavras elegante, né? Perspectivas avançadas no sentido de que tem continuidade. E avançadas no sentido que ele antecipa do alcance notável da sua própria reflexão, não é isso? Estudos avançados. É mais que temporalidade. É, pois, espaço político no qual não apenas boêmios solitários afogam suas mágoas, mas onde sujeitos podem adquirir consciência coletiva, estabelecer redes, operar afetos, desenvolver práticas sociais, viabilizar e consolidar direitos, conduzir transformação social emancipadora, estruturar a solidariedade
e materializar alternativas contra-hegemônicas, como sugere o percurso do direito achado na rua. Isso está na lâmina, e aqui você ainda arremata. A noite é objetivo, mas também é meio e processo. E é a rua que se afigura ontologicamente como espaço de criação e realização do direito, apresentado e posto à disposição do povo na qualidade de sujeito histórico com capacidade criativa, criadora e instituinte de direitos. E, metaforicamente, como a esfera pública onde se reivindica a cidadania e os direitos, onde se agregam cidadãos, onde se lhes protege da dispersão e da desmobilização, pois que joguem luzes coloridas sobre a noite dessa rua e não deixem a festa acabar. Então, você fecha assim o trabalho e, nesse parágrafo, você lança todas aquelas categorias que lá atrás, esquematicamente, você organizou, reproduzindo aquilo que são os pressupostos teórico-políticos do direito achado na rua. Definir o espaço, caracterizar e reconhecer o sujeito coletivo de direito e estruturar as categorias, não é isso? Como essa noite, né? É um salto enorme. E não é um salto vão. Uma nota, Willis. Nessa semana que estamos vivendo, talvez ontem, acho que foi ontem ou antes de ontem, o juiz de Brasília, da Vara de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, lavrou sentença no qual ele rejeita ação de reintegração de posse de proprietários contra uma articulação de comunidade cultural de Brasília, Mercado Sul, que é acompanhada pela AJUP Roberto Lira Filho e pela sua expressão, além da academia, que é a Assessoria Jurídica Popular Candanga, né, que acolhe os estudantes que vêm da AJUP e que, quando se profissionalizam, se querem, continuam atuando lá. Uma ação extraordinária que vivenciou, vai dar o que falar, vivenciou todas essas implicações de discussão sobre o sentido da cidade, mas que o juiz, ao definir, ele reconhece o significado cultural da experiência do social, se contrapondo a todos os demais elementos que possam inserir-se nessa dinâmica da civitas e da urbis. E ele diz, olha, um dos princípios do ordenamento constitucional urbanístico é o da função socioambiental da propriedade, a qual exige que o uso da propriedade atenda primordialmente aos requisitos do ordenamento jurídico e critérios de interesse social, em conformidade com as exigências fundamentais expressas no plano diretor. Estamos falando de Brasília, não é isso? No contexto atual, a propriedade não é mais vista como um direito praticamente absoluto, mas como um direito que deve ser exercitado de modo socialmente proveitoso ou, no mínimo, de modo não prejudicial à coletividade. Neste descortino, o uso da propriedade urbana deve dar-se em conformidade com as diretrizes constitucionais gerais de política urbana, ou seja, de modo a favorecer o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, conforme o artigo 182. E ele diz, ainda a propósito da definição da função socioambiental, o artigo tal da lei orgânica estatui que a propriedade urbana, conforme sua função, cumpre a sua função social, quando atende à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente, né? No final, ele vai dizer
Para o que interessa a solução dessa lide, estamos falando de uma ação de reintegração de posse, né? Por proprietários. O Estatuto da Cidade define as seguintes diretrizes gerais. Aí ele veio oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais, centros de produção e reprodução de cultura, que são exemplos de equipamentos públicos. E vai por aí adiante, e ele faz prevalecer o direito à cultura como um fundamento ao direito à cidade. E considerar que é preciso restituir o imóvel que está atualmente requalificado por essa gravação do uso cultural e não uso especulativo, de modo a oferecer arte e cultura à população, o que representaria fomento à retenção especulativa e prejuízo ao uso socialmente proveitoso do bem, em frontal contrariedade à diretriz do Estatuto da Cidade, que, vale reiterar, é de ordem pública e interesse social. É claro que essa ação vai dar muito pano para a manga, mas veja, Willy, o juiz não leu a sua dissertação. Se tivesse lido, ele traria o seu argumento para ainda mais fortalecer a sua tese. Mas ele propõe uma releitura do direito à cidade e propõe uma releitura da espacialização do urbano, na linha daquilo que, por exemplo, no seu trabalho, depois daquela conversa que nós tivemos, está em causa discutir qual é o conceito de espaço que está na discussão sobre a sua dimensão de esfera pública para a atuação de protagonismos de sujeitos que reivindicam direitos. E que, como diz o juiz aqui, interfere na própria categorização do bem, né? Na própria afetação do bem. E faz deslocar o entendimento dessa afetação entre o interesse privado e o interesse público, entre a propriedade e o bem coletivo, que é a cultura, que é o direito à cidade, né? Isso não é uma novidade entre nós, como eu disse, como a categoria sujeito coletivo não é uma invenção do direito achado na rua. Mas é uma discussão forte nos autores que você trouxe e entre nós no Brasil, muito conduzida por Milton Santos, que pensa o espaço como território, ele é um geógrafo, não é isso? Mas ele também pensa que o território como espaço é também um território político e é um território de cidadania. E por isso, na leitura dele, o espaço precisa ser considerado como uma totalidade que integre o conjunto de relações que se realizam através de funções e formas apresentadas historicamente, sociologicamente, politicamente, juridicamente, por processos tanto do passado como do presente. Quer dizer, que leve ao que ele chama da necessidade de uma geografia cidadã e ativa, que é um pouco o que deságua na argumentação do direito achado na rua, né? E por isso, uma interpretação que identifica nessas práticas zoneadoras, movidas pelo econômico no sentido da segregação do espaço urbano, né? Como práticas hostis, não é isso? Que é, aliás, o que deixou muito claro na linha daquilo que você chamou com Herrera das transgressões, que, para mim, hoje, a mais eloquente declaração de direitos humanos no nosso país é a marreta do padre Júlio Lancelotti, né, que vai lá e taca o ferro nos obstáculos hostis ao exercício dos direitos da cidadania na cidade, né, que, por exemplo, agora mesmo, leva aqui no Congresso esteja em tramitação uma lei chamada Lei Padre Júlio Lancelotti, interdita
planos e arquitetura urbana hostil à livre circulação das pessoas como exercício de seu direito à cidade. E lá no Milton, como aqui, como em você, cidade que seja educadora, né? Que seja capaz de articular todas essas condições. Então, eu acho que você trabalhou tudo isso bem. Graças ao professor Alexandre Bernardino e ao meu jubilamento, ontem foi publicada a revista da Faculdade de Direito, Direito NB, que é inteiramente dedicada ao direito achado na rua e às contribuições para a teoria crítica do direito. Me presta uma certa homenagem, mas articula também. Você não podia se dar conta disso porque a revista foi publicada ontem, né? Mas eu só queria dizer que seus colegas que pesquisam a partir dos nossos grupos, todos, em todos os artigos que estão aqui, que são artigos assinados por Davi Sanches Rubio, por Antônio Carlos Volkmann, mas por pesquisadores que, entre nós, né, têm voltado a sua atenção para esses enunciados do direito achado na rua. Entre eles, tem um artigo de Sara da Nova Quadros Cortes e Clóvis dos Santos Araújo, são professores na Bahia, né? Fizeram um mestrado conosco, né? O artigo chama Dialética Social no Rastro dos Pensamentos de Roberto Lira Filho e de Milton Santos. Aportes teóricos no campo do direito e da geografia. O Clóvis Alexandre, inclusive, está fazendo doutorado em geografia. Ele foi fazer o estudo, ele trabalha com o MST, com as turmas de assentados, então ele foi descobrir, né, o que é a relevância do território como base para a materialização dos direitos, né? Então, eles até têm um programa lá deles, do grupo de pesquisa deles, que se chama Geografia de Pés no Chão, né? Então, nesse trabalho deles, né, eles estudam, né, a necessidade de que, apesar da realidade insistir em não mudar, pois nossas origens coloniais, imperialistas, são renovadas pela ganância do colonizador e de acumulação primitiva permanente que renova as formas racistas e patriarcais, não há causas perdidas no campo do direito e temos a tarefa de pensar vivendo, é o sentir pensar do Fausto-Borda, né? A superação sendo fundamentais os aportes da dialética para podermos fazer transformações na sociedade a partir de uma pedagogia inspirada nos movimentos sociais como sujeitos coletivos de direito e na espacialização da liberdade como horizonte possível de pertencimento a um território reconhecido. Então, olha, como eu disse, né, eu não quero ir muito além, acho que você trouxe bem os argumentos, mas aí com uma bibliografia fundamental, mas uma bibliografia universal. Então, do ponto de vista da sua tese, como um estudo que chama para o local também, né, para as peculiaridades das sociabilidades vivenciadas em Brasília, a minha pergunta é, complementando aquilo que o professor Manuel disse, Alexandre, com quem você dialoga? Por exemplo, eu falei do problema dos urbanistas, tem um volume do Direito Achado na Rua, que é o direito urbanístico, né? Você cita o meu trabalho do Alexandre a partir desse volume. Quando você está escrevendo aqui, você está escrevendo para dialogar com quem? Por exemplo, quando eu mencionei o padre Lancelotti, é que os pesquisadores levaram a discussão deles para produzir uma lei que veda a produção de obstáculos hostis à circulação da cidadania como direito à cidade, né? Quem é o seu interlocutor aqui?
A sua bibliografia, por exemplo, dialoga pouco com a bibliografia da cidade, né? Claro que, citando Aldo Paviani, a coleção Brasília, você cita muita coisa, né? Mas, por exemplo, a discussão da polis, que é o debate que os movimentos sociais trouxeram para contrapor a urbis, bela e funcional, a da cidadania, que é obra do povo, né? Aqui tem história, lembra que eu falei desse outdoor na Vila Telebrasília, né? Com quem você está dialogando e esse acervo que você trouxe. Por exemplo, quando a gente fez o livro Memória e Moradia, Alexandre e eu, e os colegas que trabalharam conosco, nós fomos lá para a Telebrasília para dialogar com eles, para dizer, aqui, essa é a base com a qual vocês vão atuar. Isso permitiu o quê? Que eles levassem a obra para a Secretaria de Segurança, para a Secretaria de Serviços Públicos, para a Secretaria de Obras, para o Tribunal de Justiça, para inibir a higienização da cidade, para inibir a remoção como defesa do patrimônio da humanidade ou da segregação espacial em Brasília. Então, o nosso livro se tornou um aporte acadêmico para sustentar um libelo jurídico que levou à fixação da cidade, inclusive, Manuel, pela primeira vez, sem uso da seção, sem aplicação da seção de uso. Esse livro aí, que o Alexandre está mostrando. Sem aplicação da seção de uso, mas outorgando escrituras. É o primeiro caso em Brasília em que a política pública de direito de morar se valeu da outorga de escrituras e não da cessão de uso, para reconhecer o agregado de valor que a historicidade da comunidade trouxe para o território, de maneira a não privá-los daquilo que seria o acréscimo valorativo econômico para o que eles realizaram como afetação do espaço, né? O que não significa que eles tenham vendido. Eles não venderam. Levei o James Holston lá e eles mostraram para o James Holston que só 5% deles acabaram alienando o espaço. Quer dizer, o mercado que esperava com a escritura abocanhar, né, pela ganância o território desbravado, né, não encontrou correspondência na subjetividade dos moradores, que nem por isso ficaram na conquista da escritura, porque eles continuaram sua ação junto ao governo, por exemplo, para modificar o plano ali de manejo e pediram apenas que se permitisse ampliar a edificação para um uso econômico, um aluguel de mais um cômodo, ou o aumento da família, um cômodo para os filhos que eventualmente se emancipassem e quisessem continuar na comunidade. Então, minha pergunta é, cumprimentando você e a orientação pelo belo trabalho, né? Minha pergunta é, com quem você está querendo dialogar que não seja uma bela tese que fique no repositório da UNB? O que você vai fazer com isso diante de todos esses movimentos que você identificou? Você, inclusive, é uma espécie de promotor, né? Você vai chamar para debate, vai fazer rodas de conversa, vai falar com quem você está dialogando com essa tese, e você atende o que eles trazem de... Por exemplo, o Manuel já disse, se você for discorrer com os desenvolvimentistas, eles vão discutir com você mercado, neoliberalismo, não é isso? Mas se você vai desenvolver a tese com outros segmentos, os produtores de cultura, né? Como é que eles vão se defender, por exemplo, como agora com a lei do silêncio, com a asfixia que se fez aos produtores de cultura que deram aos nossos bares, aos nossos restaurantes,
um caráter de centros culturais, né? De centros de arte e cultura, né? Não só lazer, né? Não só boemia, né? Tá bem assim, é um complemento. Você, numa penada, você me responde. Podemos falar, então? Queria agradecer ao professor Manuel, dizer que a importância que ele teve para a realização desse trabalho, não só pelas observações que ele fez na qualificação, que realmente deram um rumo para as coisas aqui da forma como eu estava tratando, sem descaracterizar o trabalho que eu já tinha feito. Foi essencial. O senhor não sabe, assim, quando eu pensei se eu ia ou não ia para Sevilha, porque, inclusive, eu ia ficar um mês sem cuidar da minha dissertação e pudesse talvez atrapalhar, que eu precisava concluir agora em setembro, não sei o quê. Foi muito importante. Você vê que foi um mês que eu achei que eu ia, de repente, atrasar e que, na verdade, foi determinante para os resultados que eu acabei alcançando. Foi a melhor coisa que eu podia ter feito. E é muito interessante com relação a essa questão da seriedade do assunto que o senhor estava falando, porque justamente quando eu tive a ideia dessa dissertação, eu tive num sonho isso. Isso é interessante. Numa véspera de uma sexta-feira de carnaval, eu sonhei a noite inteira com toda essa linha que eu estou falando aqui. Não por uma anunciação que eu tenha tido nem nada, mas porque realmente eu vinha há 2 semanas pensando muito nesse assunto, desde a época de Paraisópolis, e naquela semana houve muito cancelamento de bloco, naquelas 2 semanas em Belo Horizonte e no Rio, e eu fui pensando muito sobre aquilo, como é que era aquilo e tal, até que chegou numa quinta-feira, véspera do carnaval, passei a noite inteira acordando. Quando eu acordei, eu pensei, mandei um WhatsApp para o Alexandre, porque eu não falava há muito tempo. E eu tinha um receio, com relação ao tema, que eu achava que o pessoal não ia levar a sério. Eu achava que eu ia falar, alguém ia rir e ia dizer, você quer mais nada. Né? E ver a seriedade com que eu sabia que o Alexandre ia levar a sério, mas foi muito interessante quando eu fui apresentar isso no PPGDH, também fui selecionado num concurso que foi muito difícil, muito apertado, e quando eu fui apresentar isso, parece que os professores eram interessantes, quanto mais velhinho era o professor, mais ele achava legal o que eu estava falando. Então eu vi que isso realmente era um tema que era para ser levado muito a sério e que eu levei muito a sério. São 2 anos que eu cuidei praticamente só disso, uma forma que eu consegui, inclusive, ficar ativo durante a pandemia, né, também. E também, professor Manuel, o senhor foi muito importante porque na redação eu pensava muito no senhor justamente por ser alguém de fora de Brasília. E aí eu tive muito cuidado de falar dos lugares como se eu estivesse falando para alguém que não conhece aqui. Eu quis fazer um negócio que não fosse só para as pessoas. Então, o senhor deve perceber que quando lê a dissertação, eu falo do que é o lugar, o que é isso, quais foram os governos, o que o cara representava, de que linha que ele era. Então, para deixar alguém que é totalmente fora de Brasília completamente ciente do problema que eu estou apresentando. Aí, com relação a Wendy Brown, o que acontece foi o seguinte, que eu falo do niilismo só uma vez. A gente percebe que na obra dela, ela fala primeiro da questão da moralidade tradicional, do Hayek, e depois ela parte para o tal do neoliberalismo realmente existente, em que ela fala da demonização do social e do político, do retorno do recalcado, da financiarização, da perda de espontaneidade do mercado da moral, do niilismo, fatalismo e ressentimento da supremacia dominante imaculada. Na verdade, professor, eu até falei disso e falei fazendo uma ressalva, porque foi proposital. Eu achei realmente que eu não precisava entrar nesse segundo momento de degeneração do neoliberalismo, porque a moralidade tradicional ela me satisfaz, e digo mais, ela me atende melhor, porque justamente eu quis fugir de um lugar comum que as pessoas costumam chegar quando se deparam com esse problema, que é, por exemplo, achar que quem está turbando a vida noturna é neoconservador. Não é.
Você não tem protesto da Liga, das senhoras, não sei o quê, na frente. O que está atrapalhando, e é isso, assim, inclusive da questão da visibilidade, que eu chamo muita atenção, o que está atrapalhando à noite é a moralidade tradicional mesmo, entendeu? E gente, inclusive, que não é contra a Lei Rouanet, contra a cultura, nem nada. Pelo contrário, está lá em casa ouvindo Caetano Veloso no vinil, mas não pode chegar a ouvir o som do comércio para invadir a sua propriedade. Então, foi muito importante chamar a atenção nesse sentido. Eu, inclusive, não queria muito caricaturar essas pessoas que se colocam contra a noite, porque nem é um negócio assim escandalosamente moralista, e que inclusive fica escondido por outras razões, né? Normalmente as razões de ordem pública. Então, eu realmente, deu até um trabalho que eu fiz antes, tá, para publicação nos livros do professor Alexandre sobre neoliberalismo, eu falo que eu não vou entrar, propositadamente, que eu não vou entrar nessa questão do neoliberalismo realmente existente, porque eu quis realmente mostrar como essa moralidade tradicional do Hayek, de que ela fala, a de raiz, eu acredito que é justamente o que me serve aqui e me permite não entrar numa caricatura de neoconservadorismo, que inclusive é um termo que ela abandona, né, muito eloquentemente nessa obra de 2019. Eu acho que foi um abandono muito eloquente. Ela só fala uma vez e é para se referir a alguma coisa anterior que ela fez. Então, eu acho que não foi à toa. O que me pareceu mais importante, inclusive, assim, no diálogo com a Wendy Brown, foi justamente o que o Dardot, o Laval e o Lazarato, nas obras mais recentes, falam dela. E que, para mim, não faz muita importância, justamente porque eles não concordam, é que exista uma dicotomia aí, né? Esfaziamento esvaziamento da caretice no neoliberalismo, vou dizer dessa forma, permitir essa palavra aqui. Eles não concordam com esse esvaziamento, eles acreditam que esse projeto moral é violento e está presente desde o início, como ela mesma diz, mas que isso não é degenerescência, né? E que, para mim, no trabalho, eu coloquei, eu achei, inclusive, importante as observações deles, não tanto com relação à moral, mas para justamente entrar em como o Estado é essencial para essa violência, né? Mas o mais importante, assim, que na verdade acaba sendo até uma conclusão simples diante de toda essa redação detalhada que eu fiz sobre a questão da moralidade do neoliberalismo, mas o que é importante, assim, que eu realmente queria tirar para esse trabalho, é aquela questão de que não tem compatibilidade entre mercado e moral. E aí, nesse caso, eu acho que eu realmente fiquei com o Hayek e não quis entrar realmente propositadamente no dito neoconservadorismo, que é uma coisa que, inclusive, ela mesma tem dificuldade de nomear, né? Então, foi mais ou menos por aí. Eu fiz um trabalho antes que eu, inclusive, falei mais explicitamente disso. Não sei se eu atendi. O senhor quer falar, né? Eu entendo que funciona para você tirar da Wendy Brown um esquema que organiza o seu trabalho, mas se você faz desse jeito, parece que você está dando a razão ao Hayek. O Hayek planteia que se articula assim, assim, assado. E isso é o que acontece em Brasília. Conclusão, Hayek tem razão. Entendi. Quando, na verdade, o do Hayek é uma especulação justificadora que não se comprova na prática e que, por isso, a Wendy Brown está obrigada a dizer não, o que tem é uma razão cínica, uma instrumentalização do moralismo, e o próprio Laval e Dardot disse não, o Estado sempre atuou em função da acumulação do capital, no neoliberalismo, e todo esse argumento moralista, na prática, no neoliberalismo realmente existente, não é mais que uma pretensão de legitimação moral e como uma armadilha para tentar uma justificativa, mas isso não se comprova na prática. Por isso que eu achei importante destacar que isso é uma proposta do Hayek e que, portanto, como só uma proposta especulativa, eu acho que é problemático tirar ela como o esquema para organizar o seu trabalho, entendeu? Entendi. Mas eu compreendo perfeitamente que para a sua pretensão de articular os discursos moralistas dos pobladores de classe meia alta de Brasília, a intervenção político-administrativa e os interesses econômicos, funcionava bastante bem. Mas eu acho que é importante fazer essa ressalva de que, o Hayek pode dizer o que quiser, mas o neoliberalismo realmente existente é outro.
Perfeito. Eu posso, inclusive, incluir um parágrafo sobre isso, sobre essa segunda fase. Isso vai me dar uma ponte melhor, realmente, inclusive, com o que o Lazarato e o Dardot e Laval falam. Eu acho que eu realmente posso fazer isso. Eu fiquei com medo muito de fugir do tema também. Isso foi uma grande preocupação que eu tive por conta do que o senhor falou na qualificação para mim. Deve ter percebido que eu joguei muito para notas de rodapé. Eu achei que a questão da pandemia ficou um pouco ainda sobrando ali, mas eu não quis jogar para o rodapé por dois motivos. Primeiro, quando eu falei com o Esdras Dantas no início desse trabalho, que foi um dos caras que fez, que participou da fundação do Quem Desligou o Som, eu fui tentar falar sobre isso, ele falou para mim, cara, a gente hoje em dia não está nem falando disso, porque a gente tem um problema muito maior, os lugares estão fechados, a gente simplesmente não pode. Fala, a gente tem um problema muito maior para resolver. Então, eu achei que não dava para deixar de ignorar isso como ponto central no trabalho. E eu gostei muito de fazer também a pesquisa legislativa sobre todas as normas que foram expedidas nesse período que se colocaram contra a noite. Aquilo foi realmente um negócio... que foi uma dificuldade que eu tive. No momento que eu consegui esquematizar aquilo, eu falei, que legal, que está pronto isso para mostrar para os meus amigos. Já vou falar com o professor José Geraldo, que é com quem eu quero dialogar, né? Bom, então, com relação a Brown... É isso. Aí, ok, identificar a festa no seu potencial emancipador para um doutorado. O meu doutorado, o que eu acabei propondo não foi exatamente sobre isso. Eu vou falar muito sobre neoliberalismo, mas no outro aspecto, mas eu com certeza vou tomar isso e vou querer aprofundar isso em algum momento, né? Só com relação à esquerda chegando atrasada nesse negócio, eu não vou concordar muito com isso, não. Inclusive, quando houve uma polêmica muito grande da época do MBL, que foi quando essa nova direita chegou, inclusive uma coisa que um rapaz falava muito lá, é que a direita precisava ser mais transante. Era essa palavra que ele utilizava, que a esquerda é quem acaba seduzindo os corações dos jovens, porque realmente ela é mais festeira. Então, eu acho que eu enxergo nesse sentido. Eu acho que a direita é que está sempre atrasada nesses negócios. O tipo de paixão que ela desperta é outro tipo de paixão, né? Com relação às observações do professor José Geraldo... Não, para aí, eu não vou ficar calado com isso, o que você acha. Não. Eu não sei quem transa ou não transa, eu não vou entrar nesse debate, porque não tenho prova estatística na mão, o IBGE não está medindo isso. Mas o que eu estou falando, porque não só as emoções não são só paixões alegres, o medo é uma emoção, o ódio é uma emoção, a vergonha é uma emoção, as paixões tristes que falou Spinoza, a direita está aproveitando muito bem na sua construção de política. E eu acho que isso, incluso eu nunca fiz essa pesquisa, tenho uma intuição de que isso, a psicologia voltada para a política vem muito da pesquisa militar, no uso da psicologia de guerra, que depois passou para a indústria publicitária, e daí eu acho que foi pegada também para a construção do marketing político da direita. Mas isso todo é uma hipótese minha. Mas o que eu estou dizendo é que a esquerda, não tirando essa coisa da transa que você colocou, que poderia também ser uma hipótese que seria interessante, isso aí tem uma outra pesquisa, o tema da mobilização emocional na construção do marketing político. E aí eu acho que para paixões tristes, a direita está sendo um uso perverso, mas um uso, no final das contas, da dimensão das emoções na política. Uhum. Eu acho que esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido muito a partir por exemplo, do Podemos na Espanha, etc., que eu acho que pode ser interessante. Enfim, mas isso depois aí isso já fica para outras conversas. Legal. Só que transante não é literalmente isso não, né? Isso é uma expressão brasileira. A expressão brasileira que o pessoal usa para alguém mais, né? Justamente alguém mais festeiro e tal, e que isso faltava. As pesquisadoras da Associação Brasileira de Antropologia, que eu cito no trabalho, elas chamam a atenção de que festa não é pura bonomia. Realmente. É só com relação às festas mesmo que eu acho que a direita não está muito bem nisso. Mas as paixões, sim, professor. As paixões, sim. Com certeza.
Professor José Geraldo, com relação muito interessante o senhor falar sobre o título, porque foi uma grande dificuldade que eu tive. Porque lembremos que na qualificação o meu projeto se chamava Opressão à Cultura. Aí já foram falar, opressão, você está falando de Marx, você está colocando na classe, cuidado com a utilização meramente semântica das palavras e tal. E logo no meu título eu tive que tirar o negócio que era a expressão que eu estava usando, né? Opressão, 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 porque eu usava tanto para as ações negativas quanto para as propositivas, inclusive para as omissões também, né? E eu tive que encontrar outra palavra para isso. Os senhores vão ver, teve das milhões de leituras que eu fiz de novo da minha dissertação, teve uma vez que eu pesquei uma opressão ali, eu ainda falei, ih, será que eu deixei lá. Eu tive que abandonar e eu pensei muito nesse título depois que estava tudo pronto, aí eu já ia enviar. Eu falei, não, peraí, o título. Como é que ficou o título? Aí isso ficou de um dia para o outro para eu pensar nisso. Eu queria um nome de fantasia legal para botar livro, né? Se eu for lançar um nome que fique bonito. E não foi surgindo, não foi surgindo, não foi surgindo, não foi surgindo. Aí quando eu estava preparando as transparências para o trabalho, e eu já estava falando assim, aí quando eu fui dizer que a lei do silêncio atual, ela foi, que hoje em dia a gente teve um debate que não resultou na deliberação, mas que, enfim, e que a lei anterior foi aprovada a toque de caixa na calada da noite. Eu falei, é isso, vai ser isso, na calada da noite, vai ser o título de fantasia disso daí, porque traz as duas acepções aí que fica muito interessante, né? Aí, o senhor está falando da decisão judicial, que o juiz não leu. Vamos mandar a dissertação para ele, porque certamente vai ter recurso disso, né? Então, vamos mandar para alguém utilizar aí, Ministério Público, não sei, no recurso disso. Agora, com relação a essa categorização da noite como espaço, justamente fazer uma justiça aqui, eu deixo isso muito claro quando eu cito as fontes no trabalho, isso não é ideia minha, né? Eu queria agradecer aqui, deixar registrado na gravação o meu amigo querido Marcelo Teixeira, que é conhecido aqui em Brasília popularmente como Marcelo Galo, é uma figura da noite, DJ há muitos anos aqui e mestre e doutor pela UNB, graduado em arquitetura, mestre e doutor comunicação, arte, eu não lembro nem exatamente o que é. É bem multidisciplinar a formação dele. Ele me ajudou demais, eu queria agradecê-lo aqui, né? E fazer justiça também com relação ao Milton Santos. O senhor tem razão, professor. Eu devo introduzir algum parágrafo para colocar o Milton Santos como bibliografia, porque em algum momento ele passou na minha pesquisa. Digo mais, lá no início, naquele nosso trabalho, que inclusive resultou na publicação do livro, eu acho que lá eu citei Milton Santos. Então, eu preciso, sim, colocar. E acho que vai reforçar a questão do espaço, né? Que não é somente o espaço físico. É importante colocar. Com relação, inclusive, a essas sugestões de bibliografia, eu queria agradecer. É muito legal, porque tudo que vocês me falaram na qualificação de sugestão de bibliografia, eu quase tudo acabei utilizando. E o professor Alexandre, ele insistiu 2 vezes comigo durante a orientação. Quando eu fui apresentar o trabalho para ele falou, vai atrás dos trabalhos do Aldo Paviani, aqui pela UNB. E aí eu reforcei, fiz um negócio, apresentei o projeto, e aí quando eu fui apresentar numa matéria que a gente tem, que é seminário de dissertação, eu falei, precisa mesmo ainda ver o Aldo Paviani? Ele falou, precisa, vai lá. Aí eu peguei, são 3 volumes, fui vendo todos os textos que tem nelas, né? E de repente me deparei com esse texto da Lia Zanotta, que é alguém que vocês já utilizavam bastante lá no Direito Achado na Rua, no volume 9, né, do Urbanístico, e dá para ver o tanto que as coisas se encaixaram, a leitura com relação ao que é o neoliberalismo, foi uma aderência assim, muito impressionante. Então, é muito, muito legal isso, tá? Ok. Com relação à utilização da palavra hostil também, professor José Geraldo,
eu fiquei um pouco assim, eu falava num ethos sociocultural hostil, né? Eu tirei o ethos porque, enfim, os senhores me sugeriram que isso não é um ethos hostil, o ethos não está hostil, que a gente tem uma disputa por espaços e não necessariamente é o hostil que está ganhando, mas eu mantive o hostil, foi uma palavra assim que eu sempre recorri, isso é importante. Legal o senhor falar da professora Sara Cortes, que eu preciso depois ler o texto dela nessa publicação, ter falado que a minha apresentação é muito pá. Professora Sara, eu vi uma apresentação dela no início dos meus trabalhos, quando ainda estava fazendo a seleção, uma apresentação que ela fez lá para a UNEB, foi virtual, logo no início da pandemia, eu fiquei muito impressionado com a forma de discurso dela, que parece uma porrada, assim, realmente foi um negócio que me marcou e legal lembrar desse momento, foi um momento importante aqui na pesquisa. Professor José Geraldo perguntou com quem eu dialogo. Eu acho, inclusive, que eu acredito que eu falei isso no trabalho, em algum momento, que eu quero deixar esse trabalho como um referencial de organização, né, a legislação que eu coloco e com algum norte teórico, justamente para essas pessoas com que eu trato no terceiro capítulo. Uma sugestão na qualificação, eu não fiz pesquisa de campo, mas eu conversei bastante com essas pessoas, né? Inclusive não fiz inclusive não consegui, foi muito difícil conseguir um negócio lá com o comitê de ética, também iria ter sido uma dificuldade, porque é bastante hostil o ambiente lá virtual deles, né? Pouco intuitivo. E aí você apresenta toda hora, você complementa o negócio, e aí eles ainda dizem que parece que é um incentivo para a gente não ir muito a campo, tá? Enfim, mas infelizmente não foi necessário. Mas eu conversei muito com essas pessoas todas, inclusive o Cacá Guimarães estava presente aqui Cacá Guimarães, que é um dos responsáveis por essa produtora Balada em Tempos de Crise, ele estava aqui nesse nosso ambiente virtual ainda há pouco. Deve ter ido embora mais cedo, mas ele estava aqui, veio, inclusive perguntou se queria mostrar, se ele podia mandar o link da apresentação para mais gente, mas eu ia ter que ficar autorizando as pessoas aqui, né? A gente de fora, o Teams só deixa de quem é da organização, então, a não ser que eu liberasse geral, isso a gente corre um risco de invasão, né? Mas ele quis que ficasse gravado e o tempo todo eu estou dialogando com essas pessoas. Eu queria deixar um referencial também para esse pessoal que está na primeira parte do terceiro capítulo. Um momento foi o núcleo do Quem Desligou o Som. Eu conversei muito com outras pessoas que eu não posso ficar mencionando. Aliás, posso porque estão em matérias que eu peguei. Mas conversei com muitos produtores que foram vítimas de perseguição, me ajudaram muito no trabalho, em termos de procurar material, de procurar depoimento, de procurar coisa posta, que está como notícia mesmo, né? Algumas pessoas. A Gabriela Tunes, que está como referência, como bibliografia aqui, deixar minha homenagem para ela. Então, tem muito diálogo com esse pessoal. Tem gente aqui me falando no WhatsApp que quer agora ler a bibliografia. Então, tanto esse pessoal desse primeiro momento, quanto esse pessoal do segundo momento. O pessoal, os produtores, os artistas que estão realmente na noite, estão batalhando por isso, tá? Porque a disputa de espaços lá no centro da cidade, ela não cessa. Aquilo é algo que sempre continua. E é importante, eu coloquei isso em algum momento da dissertação, a gente agora está começando a ter discussões sobre a revisão da lei do silêncio. Houve uma audiência pública na época pandêmica, virtual, então algumas dessas pessoas envolvidas nesse movimento já estavam lá nessa audiência discutindo isso, e isso é algo que vai em algum momento ser retomado. Eu acho importante colocar a forma sistematizada, como eu coloquei, dessas violações todas, enxergar o problema como conjunto, né? Quer dizer, não é um negócio ali que aconteceu, o bar que está funcionando, é um padrão que vem sendo seguido, a legislação está colocada de forma esquematizada, um certo raciocínio teórico foi articulado, e eu vou fazer isso chegar nessas pessoas, porque até eu venho conversando com elas bastante. Então, para todo mundo, a legislatura está acabando agora, a gente tem uma nova legislatura começando, e, enfim, são novos momentos, novos debates, a gente tem que ver como é que isso vai ser colocado. Eu acho que é isso. Tem alguma questão que está... Eu estou satisfeito. Eu também.
Estou festivamente satisfeito. Boa, Manuel. Bem, eu não sei como é que a gente procede aqui. A gente sai desse ambiente, pede assistência para sair, poder deliberar. Eu ontem revi a defesa da ISIS, que foi justamente uma das primeiras que foi feita nesse esquema, né? Inclusive, os senhores dois participaram, o professor José Geraldo e o professor Alexandre. Vocês abandonaram o ambiente aqui, fecharam câmera, fecharam microfone e abriram um videochat por outro instrumento, um WhatsApp, alguma coisa assim. E aqui a gente deixa aberto para o pessoal não ir embora também, saber a hora que volta. ABC, Desculpa, gente, abrir só um grupinho de instante aí. WhatsApp Pode ir rápido. conversando aí, Manel, pode ir conversando aí. Eu preciso atender um telefonema urgente aqui, tá bom? Tá, ok. José Geraldo, posso incluso tentar... Ah, mas eu não tenho o seu contato para criar um grupo de WhatsApp rápido. Exato, é 61. Não fala o número aqui na gravação, não, professor. Não, meio que não. Pera Tá, aí. mas não está gravando, não. Tá gravando sim, tem que gravar até o final, até Sim, tá bem. Tá. Eu peço para o ABC agora, não se preocupe. Já quando o ABC volte, eu tenho ele no... Eu estou passando aqui também, professor Manuel. Você tem, tá. Passei o contato já. Ok, então quando volte o ABC, podemos fazer um grupinho, uma conversa rápida nos três Pelo no WhatsApp? Sim. E aí já resolvemos a coisa técnica do sigilo na deliberação. O Kharkova fazia parte do coletivo do grupo Herrera Flores, não? Não. Você, beleza, ABC. Eu tenho já os dois contatos, eu vou tentar fazer uma ligação para vocês dois, então, para fazer a deliberação. Tá bom? Vamos fechar aqui. Tem que fechar a câmera e fechar o microfone, senão a gente vai ficar falando aqui, vai ficar saindo som na sala. Fechar a câmera e fechar o microfone. Eu vou aproveitar para ir ao banheiro aqui rapidinho também. Mas vou deixar a câmera aberta.
Alô? Alô. Estamos aqui. Estou. Estamos te ouvindo, ABC. Estamos todos. Sim. Então, eu queria proclamar o resultado do trabalho, da avaliação do trabalho de Vili da Cruz Moura, Cultura e Vida Noturna em Brasília, Poder, Espaço, Coletividade e o Direito Achado na Noite, submetido à avaliação no Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos do CEAM, da Universidade de Brasília. Agradecer muito a participação dos membros da banca, do professor Zé Geraldo Souza Júnior e do professor Manuel Gândara Carvalho, dizer que o trabalho foi aprovado com recomendação de publicação. É importante, Vili, que a gente tenha uma divulgação para esse trabalho, né? E a gente tem um contato lá com a Lumen, que pode fazer a ponte, que dá para sair uma publicação bastante boa, que vai ser inclusive, interdisciplinar, ela vai ser lida não só pelo direito, mas por um leque maior. Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade, para a gente poder encerrar. Parabéns. Eu acho que Obrigado. deixar de gravar. Tá. Parabéns. Muito obrigado. Nessa recomendação aí eu gelei. Achei que ia ser a primeira recomendação de alteração e tal. Os senhores sabem que eu tenho que mandar os documentos do mestrado para o órgão de ensino superior de Portugal até o dia 29. Tem coisa que eu tive que passei 2 dias inteiros pegando disciplina aí na UNB e levando em cartório dizendo que faltava alguma coisa e estava voltando para fazer a apostila diária. Eu fico muito feliz. Eu realmente quero muito publicar isso como livro. Eu vou tem os meios de fazer isso, né? Eu, inclusive, ia pedir para a gente ver o negócio da Lumen Iuris, que me parece bastante viável. Tem que ver o prefácio, né, professor? Tem que ver agora tem um trabalho a mais aí, que seria um prefácio, a gente faz, quem sabe, para poder, se der tempo, lançar isso em janeiro, quando eu estiver em Brasília, nas férias, né? Eu acho que é isso. Eu devo ter bastante coisa para falar, mas eu vou me lembrar depois só. Queria ficar tranquilo, até porque eu tenho que sair, porque eu estou com problemas pessoais. Peço desculpa a todos. Tive que atender o telefone, porque meu pai está internado e eu estou resolvendo esse tipo de coisa. Eu vou lá no hospital agora. Professor, fique tudo bem. Eu queria agradecer assim, o seu empenho, a nossa longa amizade. O senhor foi meu primeiro professor na faculdade. Isso já faz, eu vou falar, 27 anos. Essa parceria é longa e ela ainda vai demorar bastante. Eu agradeço a todos vocês e, professor, que fique tudo bem. Tá? Obrigado, Willy. Abraço grande para vocês todos. Maravilha. Obrigado. Tchau, tchau. A gente se fala aí. Um abraço. Falamos sim. Qualquer coisa você fala, viu, ABC? Tá bom, pode deixar. Sim, estamos em contato. Abraço. Um abraço, pastores.